Boa tarde, amados de Arusha, a paz do nosso Salvador. Hoje é segunda-feira, dia 7 de janeiro de 2019. Eu estou aqui, amados, sempre estarei nessa Bíblia, tá? É a Bíblia de Estudo de Almeida, ela é revista e atualizada. Hoje eu quero falar sobre batismo. Amados, o que é o batismo? Primeiro, batismo significa batizar. Significa, o que é batizar? É imergir, é ensinar, é introduzir. Então, quando eu ensino alguma coisa, eu estou batizando, introduzindo alguma coisa a alguém. Alguém está tendo conhecimento. Isso é batismo. Então, quando você ensina alguma coisa a alguém no espírito, que você vai ensinar, o próprio Espírito, não é que eu ensine que eu vou batizar, mas é o próprio Espírito que batiza no entendimento. O que é esse batismo? É você entender o que é que está sendo ensinado. Isso é um batismo. É quando você é batizado e você entende. A gente explica uma coisa e você entende. Então, para vocês entenderem, né? Nós temos duas visões na Bíblia, o Novo e o Velho Testamento. Só que como eu sempre vou bater na tecla do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João não é Novo Testamento, ali é Velho Testamento. E ali começa o Novo Testamento a partir da morte de Arrus, quando ele diz, está consumado. Ali ele acabou com a lei e veio a benevolência do Espírito de Arro, que desceu sobre nós, e através desse entendimento nós somos batizados no Espírito. Mas o que acontece, amados? Acontece que naquela época, quando Yahushua estava entre nós em vida, né, ele andava no Espírito do Pai, porque ele era o Espírito do Pai. Ele estava em nós em carne, ou seja, nesse corpo temporal. Então ele era 100% homem, porém ele andava no Espírito do Pai. E ali ele veio revelar o Pai, através do Espírito do Pai ele revelava o Pai. Só que, enquanto Yahushua, ele estava vivo entre nós, o Espírito de Yahweh habitava nele, mas não habitava nas pessoas, nas outras pessoas. Por quê? Porque Yahushua ainda não havia sido morto por nós, ele ainda não havia sido sacrificado no madeiro por nós. Então, ele ainda estava na velha aliança, ele estava cumprindo a velha aliança, ele estava cumprindo a lei, porque ele cumpriu tudo que era para ele cumprir na lei. Inclusive o batismo nas águas. Ele cumpriu por quê? Porque naquela época eles tinham que se batizar nas águas, por quê? Porque eles antes tinham que aspergir sangue dos animais que eram sacrificados para remissão dos pecados, porque Yahushua ainda não havia morrido. Mas para isso, João ele tinha que lavar. O que era o batismo? Era um banho que Yahushua dava, que o João Batista dava no físico e anunciava o Yahushua que iria batizar no Espírito, no entendimento. Porque João Batista ele batizava nas águas, ou seja, ele dava um banho nas águas, mas ele disse que viria um que batizaria com o Espírito. E não mais com água, mas com o Espírito, que é Yahushua. Mas Yahushua ele tinha que cumprir tudo o que foi previsto para ele cumprir, o que estava escrito para ele cumprir. Por isso ele foi batizado nas águas por João. Então, em Marcos 1, de 9 a 11, diz assim: naqueles dias veio Yahushua de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Eu vou até ler como está na Bíblia de Almeida. Vou ler como está Jesus, para que os evangélicos que estão assistindo, os católicos, possam ver na Escritura. Né? Mas o nome do nosso Salvador é Yahushua, não é Jesus. Mas vou ler aqui como está na Bíblia de Almeida, ok, amados? Então, vou de novo aqui, ó.
Marcos 1, do 9 ao 11. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ele precisava de ser batizado por João. O próprio João disse: Senhor, eu é que mereço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Ele disse: convém que seja assim. Por quê? Porque ele tinha que cumprir a lei. E a lei dizia que todos tinham que ser batizados. Era a lei e não a graça, que é benevolência. Era a lei. E Yahushua ainda estava vivo nesta vida temporal, neste corpo. Ele ainda não havia sido morto por nós em sacrifício. Por isso que ele foi batizado. Certo? Então, aqui diz que... vou agora ler para vocês Mateus 28, do 18 ao 20, que muitos, os líderes, eles falam que Yahushua ordenou, Jesus ordenou, que Yahushua ordenou que todos fossem batizados. Há uma ordenança de Jesus, que os líderes religiosos dizem. Mas por quê? Porque os líderes religiosos, eles não estão na graça, eles estão na lei, então eles têm que cumprir tudo que está na lei. Porque veja, batismo nas águas na lei, dízimo é lei, oferta é lei, ceia é lei, tudo isso é lei. Não é graça, não é benevolência. A graça, gente, é a benevolência, certo? Então, eu vou ler aqui para vocês, veja. Yahushua disse assim, isso está em Mateus 28, do 18 a 20. Amados, lembrando a vocês que eu estou pela Bíblia de Estudo Almeida, revista e atualizada, tá? Então, aqui, Mateus 28, do 18 ao 20. Aqui está assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Veja, aqui, Yahushua, ele já tinha morrido e ressuscitado. Aqui já era a nova aliança, não era mais velha. A ordem de Yahushua foi: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Só que aqui ele não está dizendo para batizar nas águas, aqui ele está dizendo para batizar. Batizar como? Batizar no entendimento, batizar falando a verdade. E Marcos diz: ide por todo mundo e pregai a toda criatura, e todo aquele que crê será batizado, quem não crê será condenado, já está condenado. Ou seja, todo aquele que crê será batizado por quem? Pelo próprio Espírito. Porque se a pessoa crê, o próprio Espírito já está habitando nas pessoas. Então aqui já é Novo Testamento. Por quê? Porque Yahushua, ele já falou com os discípulos aqui, essa ordenança que ele deu foi para os discípulos. Quando ele ressuscitou e veio ter com os discípulos, ele ficou 40 dias ensinando os discípulos. Então aqui essa ordenança ele deu sim, mas não é batismo nas águas, mas é batismo na palavra. A gente falar da palavra e a pessoa entendendo, ela já está batizada pelo Espírito, porque é o próprio Espírito que batiza no entendimento, quando a pessoa crê. O Espírito, ele batiza no entendimento, a pessoa passa a crer e a entender. É isso que está dizendo aqui. Então, amados, como eu estava dizendo para vocês, né? Yahushua, ele falava por parábolas e ele usava o físico para mostrar o espiritual. Por quê? Porque naquela época, o próprio Yahushua, ele andava no Espírito do Pai. Então, o próprio Espírito andava com Yahushua. Era o próprio Pai que estava em Yahushua, no Espírito. Então, ainda não havia descido o Espírito sobre toda a criatura, porque Yahushua, ele veio revelar o Pai. Então, o que acontece? Yahushua, ele, para explicar... Gente, desculpa, eu estou com uma coceira nos olhos, tá?
Eu tô com uma alergiazinha nos olhos e eu tô com uma coceira, então eu tive que coçar, desculpa aí, tá? Então, o que acontece? Não, porque senão para pensar que é maçonaria, não tem nada a ver de maçonaria não, tá, amados? Por favor. Isso aqui é coceira mesmo, porque eu ando com uma coceira mesmo, eu tive que coçar os olhos, tive que coçar meu olho. Então, o que acontece? João e a Ruxa, ele explicava muito por parábolas, e ele falava do físico, para poder mostrar o espiritual, porque senão as pessoas não iam entender, porque as pessoas não têm o espírito em si, dentro de si ainda, que ele ainda estava em vida, aqui entre nós, ele estava vivo nesse corpo temporal, porque ele está vivo hoje ressuscitado, ele está vivo, mas ele antes estava no corpo também. Então ele explicava aos discípulos, gente, eu tô com não sei o que houve comigo, que eu estou coçando mesmo. Então o que acontece? Então ele estava vivo entre nós e ele tinha que explicar o físico, tá? Mas ele explicava assim, o físico para poder mostrar o espiritual, senão as pessoas não iam entender. Então aqui, para vocês terem uma ideia do que é o físico que a Ruth estava explicando, eu vou ler para vocês aqui João 3, do 1 a 15, que é sobre Nicodemos, quando Nicodemos visita a Jesus, né? Que eu vou ler como está na Bíblia de Almeida, tá? Então vamos lá. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, veja, amados, ele foi visitar Jesus de noite, a Rússia, de noite, por quê? Porque ele estava primeiro nas trevas, ele não conhecia a luz. E segundo, porque ele tinha vergonha de falar com Yahushua de dia, porque as pessoas iam ver ele procurar Yahushua. E ele era um dos principais sacerdotes daquela época. Então seria uma vergonha ele procurar Yahushua de dia e as pessoas verem. Então ele de noite foi procurar Yahushua. Então aqui, verso 2. Este de noite foi ter com Yahushua e lhe disse, tá, com Jesus. Vou ler Jesus para vocês entenderem. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Yahweh, que é Deus, tá? Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Estou lendo como está na Bíblia, tá, amados? Verso 3. A isto respondeu Jesus. Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Veja, aqui ele está falando do físico para explicar o espiritual, tá? E aí perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amados, as pessoas, às vezes, líderes religiosos falam, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Só que essa água aqui, ele não está dizendo que é a água de um banho físico, mas é a água que é o próprio Yahushua, porque ele é a água viva. E é ele que lava o nosso interior. Entende? Aqui ele está falando dele. Só que Nicodemos não está entendendo. Veja, verso 6. Vejam bem, entendam. Vamos ver aqui para vocês verem que eu estou dizendo que o Espírito, porque é o próprio Espírito que está ministrando isso aqui, não sou eu, é o Espírito que está dizendo para vocês. Eu só sou uma boca sendo usada pelo Espírito de Yah para poder trazer as boas novas, para trazer a verdade a todos. Tá? Então, verso 6. E a Ruxa dizendo ainda, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, o que é nascido da carne, o que é nascido do físico, a carne é físico, e o Espírito é Espírito. Entende? Verso 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Aí vem a Ruxa no verso 8, dando outro exemplo, amados, do físico para mostrar o espiritual. Veja, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito.
Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ou seja, aqui a Ruxa está dizendo para ele: se eu te falo das coisas terrenas, das coisas físicas, você não entende, você não compreende? Como você vai compreender se eu te falar das espirituais? Eu estou aqui te dizendo, estou te dando um exemplo físico para você entender o espiritual, você não me entende? É isso que a Ruxa está dizendo, amados. E aqui ele diz, verso 13: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E de modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que crê nele tenha a vida eterna. Tá? Aqui, esse exemplo, amados, e a Ruxa deu a Nicodemos, e ele, sendo um dos maiorais dos sacerdotes, não compreendeu, porque ele estava na carne, ele estava no físico e não no espiritual. Ele não havia nascido do espírito. Então, aí aqui também tem outro, João 4, que eu quero ler para vocês, sobre a mulher de Samaria, tá? Que ele vai explicar também o físico para ela entender o espiritual. E ela entendeu, amados, ela entendeu. Veja, vou ler para vocês aqui, ó, João 4, do 1 ao 26. Eu sei que esse vídeo vai ficar longo, mas é muito importante para que vocês possam entender o contexto do que é realmente o batismo hoje, que não é mais batismo nessa água física, mas é o batismo no Espírito, que é o batismo no entendimento. Então, eu vou ler aqui para vocês, ó, João 4, do 1 ao 26. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Olha só, Jesus não batizava. E a Ruxa, ele não batizava na água. Por quê? Porque ele veio revelar o Espírito, ele veio revelar o Pai. Os discípulos batizavam nas águas, até batizava, por quê? Porque o Espírito ainda estava no físico e não no espiritual. Ele andava com o Yahushua espiritual, que era espírito, mas eles ainda não tinham um espírito neles, derramado neles, porque eles ainda estavam na velha aliança. Ali Yahushua ainda estava em vida entre nós, como corpo, neste corpo temporal. Ele ainda não tinha sido sacrificado no madeiro por nós. Entenderam isso? Então vamos lá. Verso 3. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentava-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Ele estava pedindo água física. Veja, ele aqui estava falando físico. Olha, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Veja, amados, ele que está falando dele, que ele é água, ele é que nos limpa, ele é que nos batiza no entendimento, no espírito, e mais na água física.
Verso 11, respondeu ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Aqui, amados, ela não está entendendo que ele está falando dele, do Espírito, ela está vendo o físico. Verso 12. E tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Ou seja, quem beber dessa água, desse poço, dessa água física, terá sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela ainda não tinha entendido, amados, que a água que ele está falando é ele próprio. Ela ainda estava pensando que essa água era água física, para ela não precisar ir lá buscar água. Verso 16. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus. Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Esse marido que ele estava dizendo, amado, não é marido físico, mas são os deuses que ela tinha. Ele ali estava falando no espiritual. E aí ela acordou. Ela entendeu o que ele estava querendo dizer. Veja, verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta, que tu és profeta. Ela entendeu que ele ali estava falando de deuses, e não de marido físico, mas de deuses. Verso 20. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis em Jerusalém, que é o lugar onde se deve adorar. Os pais dela adoravam no monte, porque ela era de Samaria. E a samaritana não se dava com os judeus. E os judeus já adoravam. Aqui está dizendo, entretanto, dizeis em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Gente, em Jerusalém, não é nem no templo. Aqui nessa Bíblia de estudo de Almeida, não está dizendo nem templo. Tem Bíblia que diz, nem nos montes, nem nos templos. Só que aqui nessa Bíblia de Almeida, de estudos de Almeida, está dizendo nem em Jerusalém, porque o templo aqui quer dizer Jerusalém, que era a casa de Deus, a casa de Yahweh, e não templos de pedra. Tá? Olha, se vocês quiserem, eu até mostro aqui para vocês, olha aqui, ó. Vamos ver aqui, para ver se dá para vocês verem, ó. Tá aqui, ó. Ó. Eu não sei se vai dar para vocês lerem, amados, mas aqui, procurem na internet. Essa versão é a Bíblia de Estudo Almeida, revista e atualizada. Esta é a Bíblia, tá? Então aqui, verso, cadê onde é que eu estava aqui, que eu parei aqui agora, amados? Eu parei aqui, sim. Então aqui, ó, verso 20. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizes que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe, pois, Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheces. Veja, vós adorais o que não conheces. Por quê? Porque adorais um Deus que não conhece. Porque o Deus que ele veio revelar, ele que veio revelar. Ele, o próprio Filho, veio revelar o Pai. Então, o Deus que o povo adorava ali naquela época eram deuses que eles não conheciam. Tá? Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, aqui está dos judeus, mas na verdade a salvação vem de Yahushua, não é dos judeus, mas em todo caso está aqui, né? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, ou seja, Yahweh é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Yahushua, certo? Que aqui está Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Yahushua, eu sou,
eu que falo contigo. Amados, ele aqui explicou. Ele explicou tanto para Nicodemos como para essa mulher samaritana. Portanto, Nicodemos, que era religioso, que era um dos maiores sacerdotes, ele não entendeu. E já a mulher samaritana, ela compreendeu. Ela compreendeu o que ele quis dizer, tá? Então, o que acontece, amados? Agora eu vou dizer para vocês aqui o que Paulo diz que é batismo, certo? Então vamos lá. Agora eu vou aqui ler para vocês Romanos 6, de 1 a 14. O que é realmente batismo? Olha, veja. Aqui, está dizendo aqui, engraçado que eu não gosto de ler epígrafes, que são esses títulos, mas vou ler aqui. Livres do pecado pela graça, que está pela graça, tá? Só que é pela benevolência. Então vamos lá. Que diremos, pois, permanecemos no pecado, para que seja essa graça mais abundante? De nenhum modo. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Yahushua, fomos batizados em sua morte? Aqui está em Cristo Jesus. Fomos batizados em Yahushua, ou seja, no Espírito. Porque aqui ele já ressuscitou. Aqui é espírito, não é mais carne, não é mais físico, não é mais água, banho, mas é no espírito. Ele nos lava no espírito, no entendimento. Quando ele nos lava no entendimento, essa água jorra de dentro para fora, fazendo assim jorrar como rios de água viva, como ele disse para a mulher samaritana, como nós lemos. Então aqui, verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidades de vida. Amados, esse batismo aqui não é batismo de água, mas é o batismo no Espírito, no entendimento. Verso 5. Porque se formos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu era justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com eles viveremos. Ou seja, se já morremos com Yahushua, nós morremos o velho homem, quando nós conhecemos o verdadeiro, a verdade. Ele nos batiza, ele nos lava, e nós somos nova criatura neles, amados. Após nós conhecemos ele é o que nos batiza com o Espírito. Não tem mais nada a ver aqui com água, tá? Verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, que é Yahushua, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Yahushua ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Yahweh. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Yahweh em Cristo Jesus, ou seja, em Yahushua. Vocês são vivos para Yahweh em Yahushua, no Espírito. 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Yahweh como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Yahweh como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Acabou a lei, amados, agora é a graça, benevolência. É isso que Paulo está dizendo aqui. E Paulo diz mais, amados, aqui em Colossenses 2, do 2 ao 15. Vamos ainda continuar vendo o que é esse batismo, que é no Espírito e não na água física. Veja, Colossenses agora 2, do 12 a 15.
Do 12 a 15, isso mesmo. Ok. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Iarro, que o ressuscitou dentre os mortos. Esse batismo aqui, amados, é de novo no Espírito, porque Iarruxo já tinha ressuscitado dentre os mortos. Não é no físico. Acabou lei, acabou água física, banho físico, agora é espírito. Verso 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente e encravando-a no madeiro. Amados, acabou a lei. Nós estamos na graça. Olha isso, verso 14, estamos cancelados o escrito de dívida. Nós tínhamos um escrito de dívida, porque nós vivíamos no pecado. Então nós tínhamos que cumprir a lei, mas ele veio e ele cancelou esse escrito de dívida no madeiro. Acabou a lei. Verso 15, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles no madeiro. Amados, aqui está a cruz, mas só que ele morreu no madeiro, não foi na cruz. Certo? E aqui, lá vem Paulo de novo. Não, agora é Pedro, desculpa. 1 Pedro 3,21, para finalizar e vocês verem que nós vivemos hoje no Espírito e não mais na lei. 1 Pedro 3,21. Ok? Aqui, ó. A qual, figurando o batismo, agora também nos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Iarro, por meio da ressurreição de Iarruxo. Amados, não é mais lei, mas é graça, benevolência. Não é mais lei, mas é espírito. Então, não há mais necessidade de que você entre num tanque batismal e se batize e se lave, um banho físico. Mas agora é no entendimento, é no batismo do Espírito. O próprio Espírito te batiza e te lava o teu ser, o teu interior, e você jorra rios de águas vivas. Amados, nós somos livres em Yahushua. Ele te chamou para a liberdade, para viver a liberdade nele, não mais sendo escravos da lei, mas sendo livre pela graça, pela benevolência de Yahushua. Então viva na liberdade que Yahushua te chamou e não volteis mais ao jugo de escravidão. Entendeu, amados? Compreendem isso? Então, que Yahushua venha batizar todos vocês nesse entendimento do Espírito. Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres em nome de Yahushua. Abraços, até a próxima.